Queridos irmãos, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5, de 1 a 11. Atos, capítulo 5, de 1 a 11. Nós recentemente já pregamos no livro de Atos mostrando o crescimento da igreja e pregamos também sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, também baseado no livro de Atos. E hoje estaremos pregando baseado no capítulo 5 de Atos, falando sobre esse episódio que aconteceu nessa igreja que está crescendo. Falaremos sobre Ananias e Safira. Diz assim o texto da palavra do Senhor já citada. Os irmãos possam acompanhar comigo. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-se-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos falar com Deus, queridos irmãos, para que Ele fale conosco, baseado nessa porção lida, que por ser já lida, já falou conosco. Querido Deus, Pai eterno, Deus amoroso, gracioso e zeloso, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite com esses queridos irmãos que o Senhor tocou no coração para vir ao culto da noite. Também te agradecemos por aqueles irmãos e todos aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, pela transmissão. Que o Senhor os abençoe, que essa palavra também possa estar falando ao coração dessas pessoas. É assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como eu já falei, nós, baseado no livro de Atos, falamos sobre o crescimento da igreja. Pós-Pentecoste, a igreja estava crescendo de forma significante. Uma igreja de 120 membros
passa para mais de 5.000, depois da pregação de Pedro, e depois, consequentemente, ela foi crescendo, ao ponto que Lucas mostra também que ela já estava em torno de 5.000 pessoas. Quando Pedro prega, quase 3.000 pessoas se convertem, então já tinha 120, média de 120, depois Lucas dá outro relatório, e quando Lucas dá outro relatório, já estava na média de 5.000 pessoas, e a igreja estava crescendo de uma forma bastante significativa e abençoada por Deus. O Espírito Santo estava levando a igreja ao crescimento. E Lucas também diz que a igreja crescia sendo doutrinada, crescia na palavra do Senhor, crescia em comunhão, crescia em obra social, na ajuda mútua. E Lucas também narra que Barnabé vende uma propriedade e distribui todo o dinheiro para ser distribuído entre os irmãos mais carentes. Então ele mostra como de fato a igreja estava crescendo em todos os aspectos, de uma forma positiva. Estava uma bênção a igreja. Aí ele conta exatamente esse caso aqui. Esse caso. Que aparentemente, se não fosse observado detalhes, se Deus não estivesse atento, e como sempre está, dando aos seus servos discernimento, aqueles que andam em comunhão com Ele, e ousadia para agir, isso tinha passado despercebido, e até esse casal teria sido destaque, como foi Barnabé. Porque é bem próximo ali. Barnabé vende uma propriedade e doa. Algo assim, muito positivo, algo de uma pessoa piedosa, que demonstra amor, caridade, e aí algo normal dentro de uma igreja que o Espírito Santo está agindo, levando as pessoas a não estarem apegadas ao dinheiro, mas entender que pessoas são mais importantes do que dinheiro. E usa os bens para abençoar a gente. Barnabé, esse homem de Deus, o filho da consolação, significado do seu nome. Aí aparece Ananias, nome cheio de graça. Safira, nome bela, significado. Um casal que até no nome parece uma bênção. Porque cheio de graça e bela, casados. Ananias e Safira. E diz Lucas que o casal, aparentemente imita Barnabé. Só que no início diz que ele começa a falar do episódio, ele diz, entretanto. Esse entretanto é importante a gente destacar no texto. Porque no texto anterior, ele vem falando de Barnabé, um exemplo positivo. Um exemplo a ser seguido e louvado. Um exemplo de um homem de Deus abnegado e de um amor fraternal muito grande. Mas quando vem o exemplo negativo, aí ele usa o entretanto. O irmão agiu assim, mas, porém, no entanto, entretanto, esse agiu de uma forma totalmente contrária. Aí Lucas diz o que foi que aconteceu. A questão aqui, e aí a razão de Deus punir esse casal, e castigar esse casal, e tirando a longevidade do casal, e ceifando a vida deles, mostra que Deus é Deus de graça, mas também Deus zeloso, de justiça. E é interessante porque Deus age aqui assim,
para não deixar que esse tipo de religiosidade se estabelecesse na igreja. A igreja que está no seu nascedor, a igreja que está sendo guiada pelo Espírito Santo, a igreja que está crescendo. Então Deus age rapidamente para que esse modelo de religião, de religiosidade, de piedade, não se infiltrasse e tornasse uma prática comum na igreja. Que tipo de religiosidade, pastor, que esse casal apresenta? O que é que esse casal apresenta, pastor? Uma falsa piedade. Uma aparente piedade. Uma piedade semelhante à piedade que Jesus reprovou quando estava entre os apóstolos. Qual foi a piedade que Jesus reprovou, pastor? A piedade dos religiosos de sua época. Os escribas, os fariseus, os saduceus. Jesus até chamou eles de sepulcros caiados. Branco por fora, podre por dentro. Faziam, mas não viviam o que faziam. Agiam orando nas praças para serem vistos pelos homens. Queriam glória, fama, reconhecimento, de serem religiosos. Jesus não queria que a sua igreja agisse dessa forma. E não queria que essa igreja cheia do Espírito Santo e crescendo não agisse de uma forma hipócrita, farisaica e representativa, mas agisse com verdade e sinceridade no coração diante de Deus. O que nós percebemos nessa passagem é que Deus condena a falsa piedade. O que é falsa piedade? É você mostrar aquilo que de fato não é. Deus condena isso. Deus quer que a gente mostre o que nós somos. Ele agrada de pessoas que agem com sinceridade, com transparência. Esse casal, ele começa a trilhar um caminho perigoso. E tão perigoso que o texto diz o que aconteceu. E eu percebo que a falsa piedade nesse casal começa exatamente porque eles querem glória, fama, reconhecimento, prestígio. Eles querem ser o centro da atenção e usaram da falsidade, da insinceridade. Eles perceberam que Barnabé fez e perceberam o status de Barnabé, o reconhecimento da piedade de Barnabé e do bom exemplo de Barnabé. E aí fizeram um plano. Em busca de glória, de fama, de reconhecimento na comunidade, eles fizeram um plano, fizeram um acordo entre eles. Eles tinham uma propriedade. Aí concordaram vender a propriedade. Tudo bem. Quando você tem um recurso financeiro e você conversa com tua esposa em doar aquilo para a igreja, até aí, louvado seja Deus. Muito bom, abnegação, amor ao reino. Até aí, tudo tranquilo. Mas aí, só que os dois concordaram que iam doar. Mas iam doar parte, mas dizendo ao Pedro e aos apóstolos que seria o todo. Iam doar, vamos imaginar, 50%, dizendo que era 100%. Com aquela doação, eles queriam exatamente destaque, reconhecimento, fama e prestígio.
Essa é uma forma que nós não devemos servir a Deus. Esse caminho é perigoso. Tudo que a gente fizer deve ter um objetivo. Qual o objetivo? Não buscar glória para a gente, o reconhecimento para a gente, naquilo que a gente faz. Isso é um caminho perigoso. Perigoso. Primeiro que Deus reprova isso. Deus aprova a tudo que se faz por amor a Deus, por amor ao povo de Deus. Sem segundas intenções. Faço porque entendo que de Deus é tudo e faço porque entendo que os recursos que Deus me deu devem ser usados para a glória de Deus e para demonstração de graça de Deus na minha vida, para agraciar o outro. Faço por isso. Mas quando se faz querendo reconhecimento e aplauso, é um caminho perigoso. Porque o nosso ministério, tudo aquilo que a gente faz, Deus deve ser o objetivo central. Só que Ananias e Safira fazem querendo o reconhecimento, querendo a glória, querendo a fama. Isso nos leva a avaliar o nosso ministério. De tal forma, meu Deus, qual o motivo, qual a intenção, o que é que motiva te servir, Senhor? E depois a gente pedir a Deus, Senhor, se existe em nós, em mim, ou no meu irmão, ou na minha irmã, ou na igreja, uma outra motivação no servir, que não seja glorificar o teu nome, não permita que essa semente do mal floresça no nome de Jesus. Não permita. Porque essa é uma semente maligna. Antes, meu Deus, faz com que cresça a semente da abnegação, do amor, da sinceridade, da humildade diante de Ti, para que cada irmão e irmã, desde o conselho ao novo convertido, ao fazer e ao te servir, o objetivo seja glorificar o Teu nome. Porque somos servos. E o servo trabalha para a glória do seu Senhor e não para chamar atenção para si. O caminho perigoso de Ananias e Safira foi porque eles queriam um reconhecimento daquilo que eles faziam com aquilo que era de Deus, quando eles deveriam buscar a glória para Deus. O caminho perigoso de Ananias e Safira foi porque, em busca disso, eles abriram uma porta enorme para Satanás trabalhar, para o diabo trabalhar. E Pedro diz: por que, Ananias, você deu espaço para o diabo trabalhar na tua vida? Porque você mentiu para Deus? Você não mentiu para mim. Você não está mentindo para mim, que sou apóstolo, o Senhor, servo dele. Você está mentindo para Deus. Aí ele disse: por que você deixou que Satanás encontrasse esse espaço? Logo a gente percebe que a falsa piedade é uma obra do diabo no meio do povo. O diabo estava atacando a igreja por fora, por meio de perseguição. O sinédrio perseguindo a igreja, perseguindo os apóstolos, perseguindo os crentes. Perseguição externa. É o mundo, os religiosos, é o Estado, pressão sobre a igreja. E essa pressão, perseguição do diabo, porque o diabo estava por trás, instigando esses homens, essas autoridades religiosas. Mas aí ele muda de estratégia. Qual foi a estratégia agora? Infiltração. Essa é perigosa, essa arma do diabo. Infiltração é colocar alguém dele lá dentro, ou alguém que está dando brecha a ele, aí lá dentro, na comunidade. Porque a bomba começa a estourar de dentro para fora. Essa causa muito dano.
Porque aqui história de lá, aí arranha as paredes. Mas que se colocar uma bomba dentro, aí o estrago é bem maior. O diabo usa a estratégia de infiltração. Alguém lá, para contaminar. Aí eu lembrei, lendo essa passagem, eu lembrei de Judas. Jesus tinha lá os religiosos perseguindo ele e os apóstolos. Aí vai o diabo e trabalha em um dos apóstolos. Infiltração. E é esse que Satanás começa a trabalhar, é aquele que trai o seu próprio mestre. E que o vende. Infiltração. Judas começou a desenvolver uma falsa piedade. Parecia, mas não era aquilo que ele aparentava ser. Ananias e Safira começam a desenvolver uma falsa piedade. Tanto Ananias e Safira, como Judas, eles foram instrumento do diabo, porque deram espaço a Satanás. O que é que essa passagem nos ensina? Que a falsa piedade é uma semente do inferno, que deve ser combatida dentro da igreja. Então, qual a oração que se deve fazer? Senhor, livra-me ou livra-nos de dar espaço ao diabo, para que ele não venha colocar essa semente da falsa religiosidade no nome de Jesus no nosso coração. Livra-nos disso, Senhor. Que possamos fechar as brechas, as portas, resistir ao diabo. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que Pedro está aconselhando a Ananias é o seguinte: Ananias, você deveria, quando esse pensamento veio no teu coração e veio no coração da tua esposa, vocês deveriam ter fechado a porta e não ter aceitado isso, não ter alimentado isso, ter resistido à tentação maligna. Vocês teriam sido vitoriosos. Vocês teriam sido vitoriosos. Porque o diabo é sutil, estrategista, e ele vai pegar quem está fraco. Cabe a nós vigiarmos e dizer: Satanás, aqui não tem espaço para você. Eu não vou aceitar essa tua tentação. Eu vou servir a meu Deus com sinceridade, com verdade. Pedro começa a falar para Ananias, e na sua conversa a gente vai percebendo alguns detalhes. Ele começa a conversar da seguinte forma: Ananias, vamos pensar juntos aqui. De quem era a propriedade? Sua. Não é isso? Vamos imaginar a resposta de Ananias. Sim, minha. É minha, Pedro. Correto. Até aí tudo bem. Você vendeu a propriedade, certo? Vendi. O dinheiro não estava nas tuas mãos? Não. Não era teu? Era. Ok. Está raciocinando bem. Agora, por que você traz 50% e diz que é 100%? A igreja te obrigou a ofertar 100%? Ela te obrigou, pelo menos, a ofertar? Ela te pediu oferta alguma? Você não agiu voluntariamente? E se você agiu voluntariamente e o dinheiro é seu, por que você, de fato, não podia exatamente dizer: olha, aqui tem 50%, nós estamos precisando desse recurso, exatamente nós vamos ficar com uma parte e vamos doar à igreja X. Por que você não fez isso? Só que Pedro estava mostrando para Ananias e Safira que a falsa piedade mexe com a mente de tal forma que o indivíduo começa a agir
de forma imprudente, insana, ilógica, loucamente. O indivíduo começa a agir cegamente, porque o diabo cega o entendimento das pessoas. O diabo cegou o entendimento do casal de tal forma que eles perderam o raciocínio lógico diante de Deus. Pedro chama ele e diz: senta aqui, vamos pensar logicamente, abre a tua mente, vê o que você fez, você agiu errado, porque você não parou, não analisou, não pensou. Veja o que a falsa piedade faz. Cauteriza o coração da pessoa de tal forma que ela começa a agir instintivamente, inclinada para o pecado, e não para pensar. Se ele tivesse chamado a esposa, ele: vamos parar aqui para pensar um pouquinho. Está certo isso que a gente está fazendo? Está certo, Safira, o que nós estamos fazendo? Tu acha que isso é correto? Tu acha que Deus está aprovando nossa atitude? Ninguém está vendo, os apóstolos não sabem, os irmãos não sabem, só eu e você. Mas será que Deus não sabe? Eles não pararam para conversar, para sentar e para analisar a atitude deles mesmos. A Bíblia diz: se a gente julgássemos a nós mesmos, analisasse a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Por isso que é bom sempre fazer uma avaliação. Está correto o que eu estou fazendo diante de Deus? Será que Deus aprova o que eu estou fazendo diante dEle? Pedro chamou a atenção deles para pensar, mas o raciocínio deles não estava bom. Ele estava exatamente parecido com a esposa e a esposa com ele, porque depois de 3 horas, há um outro gabinete pastoral, agora com a esposa. Primeiro foi o gabinete com o marido, depois o gabinete com a esposa. Aí Pedro, sem dizer nada a ela, perguntou: me diga uma coisa, por quanto mesmo vocês venderam aquela propriedade? Foi por tanto? Aí ela disse: sim. Veja como estava a mente. A mente estava cauterizada demais. E veja que isso aconteceu num período de avivamento, de derramamento do Espírito Santo. E veja que ela está conversando com um homem cheio do Espírito Santo, um dos apóstolos do Senhor. Mas mesmo assim não há temor. É um homem santo numa época de avivamento, mas o coração está cauterizado de tal forma que peca e que mente sem nenhum temor no coração. Acho que Pedro, analisando, certamente tirou uma conclusão. Está difícil, o caso aí está grave. A situação do coração dessa irmã é gravíssima. Aí ele disse: olha, sepultaram o teu marido. Para ela foi um choque, ela nem sabia, ela ficou sabendo exatamente ali. Imagina o choque que ela tem. Ananias morreu. Eu não fui nem para o funeral. Aí Pedro disse: você também vai. E aí ela caiu na hora, expirou, pegaram a mulher e levaram. O que a gente percebe é que a falsa piedade danifica o nosso raciocínio. A gente perde a capacidade de pensar como deveria pensar e agir como deveria agir. Que Deus nos livre disso no nome de Jesus. Que a nossa mente seja uma mente sã, que faz uma correta avaliação, que esteja vigiando, que haja sempre em nós uma reflexão sobre a nossa ação diante de Deus, para que a gente não seja achados em falta e reprovados. Porque a falta de piedade é reprovada diante de Deus. Deus reprova, Deus abomina.
os dois foram reprovados. Os dois foram censurados. Os dois foram criticados. Os dois foram desonrados. O que é que eles queriam? Eles queriam honra, fama, reconhecimento. Eles queriam exatamente uma vida longa, mas como status na igreja. Mas o que é que Deus faz? Os desonra, os humilha e tira a longevidade deles. Porque o Deus que dá a vida, tira. E diz o texto que isso aconteceu 2 vezes, Lucas diz. Verso 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor. Aonde? Ou em quem? A todos os ouvintes. Veja que ele repete exatamente isso no verso 11. Sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Qual foi o objetivo de Deus? Cortar o mal pela raiz. Cresceu essa semente danosa, maligna, fora. Porque senão, se aquela semente crescesse, ia contaminar todos os outros. Aí Deus corta o mal pela raiz. Qual foi o objetivo? Gerar temor numa igreja que está crescendo. E todos agora estavam vigiando as suas ações, seu comportamento, seus projetos, avaliando os seus ministérios e a motivação de servir a Deus. Todo mundo agora estava com muito zelo e com muito temor, porque todos lembravam, olha o que Deus fez com Ananias e Safira. A gente não pode brincar, Deus é Deus zeloso, fogo consumidor. Não devemos brincar com Deus, não devemos brincar com o pecado, porque Deus vê, e não só vê, Ele é zeloso, Ele corrige os seus filhos. A igreja começou a temer, porque Deus corta o mal pela raiz. Igreja de Deus tem que temer a Deus. E uma demonstração de temor é andar em santidade. Porque Deus é santo. Nós cantamos quase nesse instante aqui. Quando andamos em santidade, demonstramos que a nossa piedade é verdadeira para a glória de Deus. Quando andamos em santidade, nós trabalhamos e o nosso ministério fazemos por zelo pelo nome do Senhor e zelo pela casa do Senhor, para a glória do Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de não deixar que esse tipo de semente comece a germinar no nosso coração, mas que possamos agir como agiu Barnabé. É o exemplo positivo para nós. O exemplo desse casal não deve ser seguido, porque é um exemplo reprovado, condenado. É um exemplo de sofrimento, de dor. Eu fiquei pensando aqui, irmãos, como eu já falei, a mente cauterizada por causa da falsa piedade. Eu fiquei pensando, não era assim exatamente que Jesus via e combatia os falsos religiosos de sua época? O que Jesus ensinava, combatia, confrontava, refutava, mas a mente deles não paravam para analisar, para parar, será que de fato esse rabi não tem razão? O que ele está dizendo não é verdade? Porque nós estamos agindo assim contra ele? Ele não tem pecado, o que ele fala de Deus, é um profeta de Deus. Por que a gente está agindo assim contra ele? Por que a gente resiste tanto os seus ensinamentos e a sua pessoa? Por que a gente faz isso?
eles não paravam para fazer essa análise. Porque o coração estava endurecido, uma religiosidade falsa, não sincera, cauterizava o coração deles. Por isso que nós devemos dizer: Senhor, deixa o nosso coração quebrantado, cheio do Teu Santo Espírito. Livra-nos de ter um coração cauterizado e de uma religiosidade falsificada. Porque é uma religiosidade verdadeira e sincera, queridos irmãos, tanto que todas as vezes quando nós nos reunirmos para adorar, o culto será agradável diante de Deus e o que nós estamos oferecendo chegará com um cheiro suave diante do trono da graça. E Deus olhará para nós e dizer: me agrado com a adoração desse povo. Porque esse povo me adora com sinceridade na alma. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém?